Olá, gente, tudo bem? Bom dia pra vocês, uma boa tarde, boa noite para o horário que você tá assistindo aí. Estou aqui no meu quarto, né? Tá bem escuro, eu poderia colocar uma lâmpadazinha aqui, mas foi de última hora. E seguinte, eu tive uma ideia, quer dizer, o ChatGPT teve uma ideia de eu fazer uma trilha de vídeos, tentando dar uma explicada sobre o que eu aprendi, né? Porque ele trouxe uma trilha de estudos para me aprender o Flask básico, né? Para conectar com o banco de dados. Recentemente eu tinha postado um vídeo sobre o meu banco de dados e eu queria tentar colocar ele numa API pra... Não sei, caso a gente precisar, porque eu vou precisar pra um TCC, né? Que eu vou fazer. Vou fazer um TCC lá no final do ano. E assim, o ChatGPT, ele falou, ó, você consegue aprender mais explicando, né? Então eu falei, tá... Então, por que não, né? Por que não fazer isso? Tô com uma sabusa de frio aqui, porque em São Paulo tá fazendo muito frio. E agora tá chovendo, e eu tava tentando achar o tripé pra gravar isso aqui, nessa chuva. Mas não deu muito certo, que eu não achei ele, não tá em nenhum lugar aqui. E eu queria mostrar pra vocês o que vai ser passado aqui, né? O que vai ser passado. Sei que faz umas semanas, ou meses, ou anos, assim, que eu não tô gravando. Quer dizer, anos não, né? Meses ou semanas. Faz umas semanas que eu não gravo, então eu tô voltando, tô tentando dar uma voltada. Talvez eu faça live estudando sobre e faça um vídeo explicando sobre, né? O que eu aprendi, as coisas que eu aprendi. O banco de dados tem uns negocinhos chamado Crendly, alguma coisa assim. O CRUD, né? O CRUD. Que são simples até, eu até, tipo, peguei o jeitinho, né? Peguei o jeitinho, mas não peguei aquele tanto jeitinho de fixar na cabeça, né? Então eu vou dar uma estudada sobre, tá? Eu vou deixar aqui uma trilha de estudos pra vocês também, caso vocês precisam. Eu vou seguir essa trilha, né, de estudos do que o ChatGPT pediu. Vou botar esse tudo aqui em Word, né, pra botar pra vocês verem também. Caso vocês queiram acompanhar, à vontade. E simplesmente vambora, mano. Vamos pro ChatGPT, velho. Então vamos lá, né, gente? Seguinte, concluí duas coisas agora, então eu aprendi sobre o que é back-end e front-end e sobre a API. Pelo que eu entendi da API, ela meio que troca informações, né? Ela meio que conecta banco de dados, meio que assim, né? Meio que assim, praticamente. Ele conecta o front-end do back-end, né? Do back-end. Então ele conecta esses dois aí. E ele troca informações de um do outro, um para outro e o do outro para outro, né? E sobre front-end e back-end, back-end é meio que o back-end é meio que um bastidor, né? Os bastidores. Um exemplo, né, que é bem usado, o restaurante, né? Que é o back-end é a cozinha, onde a comida está sendo preparada. A API é um garçom, onde ele leva essa informação, ou ele leva essa comida, ou ele pega a informação do cliente, que é o cliente é o front-end, que ele pega o garçom, ele pega as informações que ele quer, que o cliente quer, sobre o alimento, né? E a API, que é o garçom, ele leva até a cozinha, que é onde é o back-end, onde ele prepara tudo. Não sei se ficou muito claro para vocês, mas essa é uma forma de explicar o que é back-end, API e front-end. Praticamente fácil até, agora tem mais algumas aqui sobre o que é HTTP, né? Eu tenho uma lembrancinha do que é, porque eu tô estudando também na escola, né? O HTTP, ele é meio que um servidor de segurança, né? É um servidor, se tivesse um S ali, seria o servidor de segurança. Mas HTTP é alguma coisa do tipo assim, sem a segurança. Aí tem a estrutura básica do Flask, né? Aí vou aprender sobre mais, isso aqui tudo. Vou ver o que é agora, o que é HTTP, que é o GET e o POST. E depois vamos ver as estruturas básicas, né, do Flask. E eu já volto com vocês. Fiquem com essa timeline de câmera.
Bom, vamos de novo. É que na timeline, né, deu errado o meu Flask, mas eu escolhi as pastas tudo e instalei de novo. Deu certo até. Eu criei minha primeira rota, meu primeiro sitezinho, né? Que ele exibe o meu primeiro Flask, o Hello World, né? O tradicional. E assim, achei interessante até uma API fácil. Com Flask, é fácil para todo mundo que quiser estar começando com querer conhecer a API, eu recomendaria o Flask, que ele é muito prático, muito fácil até, eu entendi ele quase praticamente tudo sobre rota, coisa do tipo, e assim, ele usa praticamente as coisas que eu aprendi no HTTP, né, que é o GET e várias outras coisas, o GET ele pega, né, então é assim, cara, agora tem a prática, né, eu aprendi umas coisinhas aqui, eu vou tentar pegar outras, tem os métodos ainda que eu não entendi ainda, mas tem aqui ó, as práticas, né? Faça rota, faça uma rota sobre, uma rota contato, é sobre isso, né? Aí depois ele pede para criar uma rota get que retorna Johnson, né? E ele tem como criar outra coisa também, que é criar uma rota post que recebe Johnson também. Tempo estimado de 3 a 5 dias. Isso aqui deu em um dia, se caso você queira aprofundar mais, né? Se caso você queira aprofundar mais. Eu vou deixar um Word aí, o meu Word aí, pra vocês abaixarem. Eu vou deixar os vídeos aí também, tá? Pra vocês verem. São práticos, são rápidos e assim, caso você queira coisa rápida, vou deixar aí pra você ver. Esse foi a primeira fase, né? Eu vou deixar a segunda fase, né, para outro segundo vídeo, que é o Flask mais SQLite 3. O SQLite, eu meio que tenho uma experiência com ele, né? Eu tenho uma experiência com ele. Então eu já tive um contato com o SQLite 3, que foi o banco de dados que eu apresentei para vocês. E assim, é muito bom o SQLite 3, porque ele é Lite 3 SQL, entendeu? É fácil até, não é difícil. Só você estudar mais que você consegue, mano. Você consegue fazer o CRUD fácil. Até que fácil. Aí eu vou tentar estudar mais o Flask, porque ainda não entendi muito. Eu tenho um Insomnia aqui, então pra mim é fácil. Eu tenho uma pré-experiência com ele, porque eu já mexi com ele, né? E agora que eu entendi sobre push, get, delete, push, alguma coisa desse tipo, essas coisas aí, eu já tenho um certo caminho pra me aprender, né? E assim, ChatGPT foi uma das coisas que me ajudou muito no Python, né? O básico do Python. E logicamente o Guanabara que também me ajudou. E também tem o LangCode também que me ajudou sobre esse banco de dados, essas coisas. Quando eu tinha mais experiência com Python, né? Eu queria aprender outras coisas. Isso vai me ajudar muito com o TCC, que eu vou precisar muito fazer um Flask e um banco de dados para isso. E eu preciso aprender a API, né? Que é a parte do banco não. É a back-end, né? E assim, é uma experiência incrível. Vou deixar aí de novo, vou falar de novo, né? Vou deixar aí as coisas que eu precisei fazer. Vou deixar os vídeos, quando o vídeo vai postando, vou deixar atualizado. E quando terminar, vai estar lá tudo bonitinho, ok, tal. E vou deixar as trilhas, né? As trilhas e os estudos com o Word. E é isso, gente. Eu vou fazer a segunda fase depois. Fazer uma segunda fase depois, que vem o Create Table, que eu já sei inserir, né? O Insert, Select, Update, Delete, as funções para conectar o banco de dados, o Whole Factory, eu não entendi ainda. Eu não sei dessas coisas ainda, conectar o banco, mas eu sei o resto, né? Ainda eu sei o resto, né? O Create Table, essas coisas. E, cara, é isso, gente. Vou deixar o segunda fase no próximo vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like se você é novo, que quiser seguir a gente pra algum lugar daí da vida, né? Se você quiser aprender comigo também, a gente tá junto, eu tô aprendendo também sobre. E quiser algumas dicas sobre como começar com Python, só deixar o comentário aí, que talvez eu esteja em live também. Você vai lá na minha live pra tentar dar uma dica pra você ao vivo, né? E falou, gente. Até a próxima.